Meus amigos, sábado tenso no mundo por causa da formiguinha chinesa. Me desculpem, é ridículo, mas para esse vídeo não cair nos primeiros 2 segundos, vamos de formiguinha chinesa, todo mundo sabe do que eu estou falando. O governo da Itália, diz o Infobae, proibirá a entrada e saída na região norte da Lombardia e de outras 11 províncias próximas como uma das medidas para limitar a disseminação da formiguinha, que já causou 233 cancelamentos de CPF e 5.061 infectados em todo o país. Essa medida, diz o Infobae, pode afetar cerca de 16 milhões de pessoas e está contemplada em um decreto que vem sendo discutido no Conselho de Ministros, e isso acabou vazando para a imprensa. 16 milhões de pessoas podem ficar impedidas de deixar o país no mínimo, mas podem ficar também impedidas de deixar regiões. Isso na Itália aconteceu muito no passado. As cidades-reinos eram fechadas por muros, fortalezas, como, por exemplo, Florença, Milão, Veneza, etc, etc. Estamos meio que voltando para esse tempo. Outras províncias que se tornaram zona vermelha são Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emília, Rimini, o site está atualizando, Urbino, atualizou de novo, Veneza, Pádua, Treviso, Asti e Alessandria. O decreto também estabelece o fechamento de todas as academias, piscinas e centros termais nas áreas mencionadas, além de museus, centros culturais e estações de esqui, enquanto os shopping centers devem ser fechados nos finais de semana e o fechamento das escolas até 3 de abril. Bem, aqui em relação aos shoppings, é claro que isso afeta diretamente a economia. Em relação às escolas fechadas, pode-se dizer que não é uma má notícia. Escolas na Itália, como de resto em todos os lugares do mundo hoje, são centros, sim, perigosos para certas infecções, como, por exemplo, ideologia de esquerda, que também é muito perigosa, convenhamos. Um filho em casa, pelo menos, é um filho protegido da nefasta influência de professores de esquerda, porque isso também disseminou-se e muito. Já o RT News deu com um certo orgulho que Nova York está em estado de alerta. A matéria diz: Nova York declara estado de emergência por causa da formiguinha. A matéria diz o seguinte, essa notícia saiu agora há pouco, diz o seguinte: Andrew Cuomo, governador do estado de Nova York, declarou no sábado estado de emergência da EPI, etc., de formiguinha, depois de anunciar que os casos confirmados já passam de 76 em comparação com 44 de ontem, sexta-feira. Até o momento existem 11 casos confirmados na cidade de Nova York e 57 no condado de Westchester. Hoje está difícil, pessoal, desculpem. 2 no condado de Rockland, 4 no condado de Nassau e 2 no condado de Saratoga, disse Cuomo. Atualmente, 10 dos 76 etc., estão hospitalizados, disse o governador. A grande maioria dos infectados está ligada a um advogado de Westchester. Perdão de novo. Ele está hospitalizado com a formiguinha. Bem, a matéria continua dizendo que... um minutinho, estamos atualizando.
A matéria continua dizendo que, ao mesmo tempo, Cuomo pediu calma e incentivou os nova-iorquinos a não serem vítimas de pânico, pois explicou que cerca de 80% dos casos serão resolvidos por conta própria, se resolverão por conta própria. Ficou algo no ar, o que seria resolver-se por conta própria? Dá e passa, mais ou menos isso. Enquanto apenas 20% dos etc., requerem hospitalização, apenas 25%, segundo ele. Nesse sentido, minimizou ele a importância do aumento de casos, apontando que é exatamente o que se deve esperar, uma vez que mais testes foram realizados em pessoas que tiveram contatos com pacientes etc. Abre aspas, estamos realizando testes fortes, agressivos, especialmente entre populações suspeitas, disse o governador. Também não informou quais seriam as populações suspeitas, mas afirmou que a identificação de mais casos, outros casos, novos casos, é boa notícia, porque, segundo ele, podemos colocá-los em isolamento. Em resumo, Cuomo descreveu o risco geral à saúde dos nova-iorquinos como baixo, como pequeno. Já em Israel, a coisa também foi tensa. Autoridades palestinas, 15 americanos, diz o Times of Israel, estão em quarentena num hotel de Belém. Eles estão ligados ao caso da formiguinha. A autoridade palestina disse hoje, sábado, que 15 turistas americanos em um hotel da cidade de Belém, na Cisjordânia, foram colocados em quarentena como parte de medidas para conter a propagação da etc. O porta-voz da autoridade palestina, Ibrahim Melhem, disse que os americanos estavam no Angel Hotel, onde outros casos de formiguinha foram relacionados. Eles estão ainda lá e estão sendo tratados de acordo com os regulamentos de quarentena, como todos os outros hóspedes, disse a autoridade palestina a Reuters. A embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém disse à agência de notícias que estava ciente dos relatórios, mas não quis comentar mais devido a preocupações com a privacidade. Bem, até aqui nós falamos de países ocidentais que estão, de algum modo, dando notícias, informando em que nível encontram-se os testes, também quantas pessoas em quarentenas, quantos hospitalizados e assim por diante. Mas algo tem preocupado muito as autoridades sanitárias mundiais. Um país, especialmente, tem preocupado e muito, principalmente as autoridades mundiais de saúde ligadas à ONU, a Organização Mundial de Saúde, melhor dizendo. A Coreia do Norte, como todos sabem, é um país extremamente fechado. Hoje, o National Interest começou uma matéria dizendo que a Coreia do Norte passou mais de 70 anos lutando contra amigos e inimigos. Nos últimos anos, a dinastia Kim sobreviveu às sanções econômicas, dificuldades generalizadas, isolamento político, fome em massa e confronto militar. Agora, no momento, pode enfrentar algo ainda mais grave, a formiguinha chinesa. A matéria intitula-se Pressão Máxima Real. O que acontece se a formiguinha chinesa espalhar-se rapidamente na Coreia do Norte? É uma pergunta. Bem, pelas tantas, a matéria diz que a República Popular Democrática da Coreia é singularmente vulnerável à epidemia em andamento. Os contatos internacionais no norte são limitados, mas dominados pela República Popular da China, o epicentro da formiguinha. Embora as sanções limitem os laços econômicos, as relações ilícitas, vamos dizer assim, continuaram através da fronteira. Além disso, Pequim às vezes afrouxa a fiscalização com base em tendências políticas maiores. Aqui a matéria está dizendo o seguinte: muita gente passa livremente da Coreia para a China, por incrível que pareça.
porque entre os norte-coreanos existem aqueles que são mais norte-coreanos que outros. Claro que nem sempre é assim, de vez em quando a fronteira endurece e fecha os portões, até mesmo com a China. Mas, via de regra, há sempre os privilegiados que vão e voltam da China com produtos, comprar alimentos ou coisa que não se encontra facilmente na Coreia do Norte. Pois bem, isso tem preocupado e muito porque falta transparência na Coreia do Norte, e não só transparência, infraestrutura, dinheiro mesmo para testes, hospitalização e tudo mais. Pode ser que a Coreia do Norte esteja com casos muito maiores do que os que foram registrados, por exemplo, na Itália, no Japão e na Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul, nesse caso, é um termômetro. Lá, sim, a coisa ficou pesada, muitos casos mesmo. E na Coreia do Norte, por enquanto, não se ouviu falar de nenhum. Mas tudo isso é preocupante, justamente porque ninguém ouviu falar nada. Bem, a matéria continua dizendo que a China está fazendo esforços, o Partido Comunista Chinês está fazendo esforços hercúleos para diminuir, para não fazer, pelo menos, com que chineses que vêm de fora, do Japão, da Coreia do Sul, por exemplo, que não estavam na China durante a contaminação, mas podem ter sido contaminados em outros países, tragam de volta o problema da formiguinha. Tudo isso quer dizer o seguinte: mão de ferro. Quem chega, chinês, que está chegando agora na China, vai imediatamente para um centro de observação. Isso é um eufemismo, o nome é outro. Mas seja como for, a China disse que os casos estão diminuindo. O problema é esse, meus amigos. Como e em quem confiar hoje em dia? É claro que os países ocidentais também mascaram os seus números, mas em quantidade bem menor, evidentemente. O problema é esse. Muita desconfiança no ar, tensão mesmo. Agora, a Itália está reagindo de forma, para muitos, desproporcional. Não é. A Itália descuidou-se, principalmente, do fluxo de pessoas quando a formiguinha já havia sido anunciada como um problema de saúde internacional. E a Itália descuidou-se e muito por conta dessa história de mostrar para Salvini que ele estava errado em querer fechar as suas fronteiras. O preço agora parece que é bem alto. Até amanhã.